Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ensino Total. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa playlist de literatura. Para quem não sabe, tem uma playlist de literatura aqui no canal, então vocês podem dar uma olhada, dê uma conferida lá. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos, tá? Para que o nosso canal consiga chegar a mais pessoas, certo? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o classicismo, certo? A gente já falou um pouco sobre o trovadorismo, sobre o humanismo e hoje a nossa aula será sobre classicismo português. E aí muitos alunos se deparam com essa dúvida. Ah, mas classicismo português? Por que classicismo português? E eu explico para vocês. Aqui no Brasil, a gente não teve, até o presente momento que a gente está falando dessas escolas literárias, a gente não teve classicismo. Por quê? Porque nesse período, gente, a produção literária ela estava mais ligada especificamente a Portugal. O Brasil, ele não tinha sido descoberto ainda. Então, nesse período, a gente não tinha uma literatura nossa. A gente vai ter uma literatura que nós podemos chamar de nossa a partir do quientismo, que é um assunto que eu vou trabalhar com vocês em uma outra aula de literatura, certo? Mas, para dar continuidade à nossa playlist, nós vamos falar agora do classicismo, ok? Então, a gente precisa entender o que foi esse movimento literário denominado classicismo, certo? Então, como eu já coloquei aí para vocês no slide, é a literatura, o classicismo é a literatura que ocorre dentro do Renascimento, tá? Lembrando que o Renascimento, ele é esse movimento cultural, político e econômico que surge na Itália no século XIV, certo? E foi a partir do Renascimento que ele foi inspirado nos valores da antiguidade clássica, antiguidade greco e romana, que a gente vai ter novas formas de se pensar. Isso porque o Renascimento, pessoal, ele representou essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. E como toda transição, vocês sabem disso, vai haver também novas formas da sociedade se organizar, vai haver novas formas desse homem pensar o seu estar no mundo e novas formas de produção também. Então, foi esse o contexto que gerou o classicismo. Lembrando que esse retorno à antiguidade clássica, que eu coloquei aí para vocês no slide, ele não vai ser simplesmente um retorno à antiguidade clássica, mas vai ser um retorno com o quê de modernidade. Então, a gente vai ver presente nas produções do classicismo muitas sátiras, tá? E a gente vai entender um pouco mais quando eu for falar sobre as produções, certo? Então, vamos dar continuidade. E quais são as características desse movimento? Com relação às características, a gente tem que ter em mente, pessoal, que essas características, elas não fazem parte apenas do classicismo, tá? São características, como a gente vai ver, que elas poderão estar presentes em outras escolas literárias também. Então, a gente não pode limitar apenas elas ao classicismo. Eu coloquei elas aqui no slide porque são características que vão trazer um norte pra gente, né? Pra gente conseguir entender melhor o que foi esse movimento, certo? Mas são para fins didáticos, ok? Então, a primeira característica que vocês têm aí é o antropocentrismo e o individualismo. Como eu já falei, como surgiram novas formas de se pensar, agora o ser humano vai ser o centro do pensamento. Então, isso vai estar presente na literatura do período, certo? Outra característica é a ideia do carpe diem. O carpe diem, como eu já falei, ele vai estar presente também em outras escolas literárias, como a gente vai ver mais pra frente aqui no canal. Ele vai estar muito presente no arcadismo também. Mas nesse período já havia essa ideia do carpe diem, né, de que a vida é breve, colha o dia, aproveite o dia. Então o ser humano, ele sempre se via, né, as produções do período sempre buscavam trazer esse ser humano aproveitando esse dia, colhendo esse dia. Outra característica é o racionalismo, pessoal. Então, como esse ser humano pensa, as produções do período elas vão estar mais ligadas a esse racionalismo, a essa ideia do pensamento humano como centro de tudo, como eu já falei. Outra característica é o retorno à cultura clássica greco e romana, como eu já citei para vocês, com o quê de modernidade. A mitologia pagã também vai estar presente nas produções do período, e isso a gente consegue observar se a gente fizer uma leitura mais atenta também. O hedonismo, ele vai estar muito presente também, porque o hedonismo é aquela busca por satisfazer os desejos humanos.
Então, nas produções do período, a gente vai ver essa busca também por satisfazer os desejos humanos junto ao Carpe Diem. Então, essas duas ideias elas vão estar muito presentes também. E outra característica, pessoal, é o equilíbrio formal. O equilíbrio formal por meio das produções. A gente vai ver produção de sonetos, a presença também do verso decassílabo, como eu coloquei para vocês aí. Então, a gente vai sempre observar essas características peculiares a esse movimento, tá? Lembrando que elas não são exclusivas do classicismo. Elas poderão também estar presentes em outras escolas literárias, como eu já falei para vocês. Em relação às produções do período, a gente vai ver o surgimento do gênero épico, tá? O que é o gênero épico? O gênero épico, como eu coloquei aí para vocês, é um texto narrativo que conta grandes feitos heróicos. Então a gente vai ver que vai surgir o gênero épico nesse período e nós vamos ver isso também nas produções. E outra ideia também que vai estar muito presente é a sátira. Tá? Então, a sátira vai haver a ridicularização desses costumes, né, desses costumes medievais. Então, a gente vai ver muito essa questão da ridicularização mesmo do ser humano, a ridicularização da burguesia, né, dentro da produção desses autores. E os principais escritores do período e as obras. Tá? Então, a gente tem o Dante Alighieri com a Divina Comédia, a gente tem o Maquiavel com a obra O Príncipe, a gente tem o Bernardino Ribeiro com Menina e Moça, o Francisco de Sá de Miranda com os seus sonetos bem conhecidos. A gente tem também Luís de Camões com os Lusíadas, que é muito conhecida essa obra também. E dentro desses autores, alguns merecem destaque, né? Por exemplo, o Luís de Camões, ele cai muito em vestibulares, né, espalhados pelo Brasil. A gente vai ver muitas questões ligadas ao Luís de Camões. E ele foi tão importante porque ele conseguiu, pessoal, unificar nas produções dele, ele conseguiu trazer o gênero épico, o dramático e o lírico também, tá? Então, dentro do épico, a gente vai ver os Lusíadas, e os Lusíadas, a gente vai conseguir perceber que ele foi inspirado na Ilíada e na Odisseia. Então, é uma obra maravilhosa, é uma obra magnífica. Para quem não leu, eu recomendo que leia, porque também vai estar presente em alguns vestibulares, né? Em questões de vestibulares que vocês se depararem, sempre vocês vão ver a presença do Luís de Camões. E no gênero lírico, ele vai representar muitos sonetos, e dentro desses sonetos, a presença dos versos decassílabos, que é uma marca também dele. E agora nós vamos resolver duas questões, né, bem simples, sobre o que a gente trabalhou nessa aula, certo? Então acompanha aí comigo. A primeira questão: assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação seguinte. O movimento desenvolveu-se no apogeu político de Portugal. Consiste numa concepção artística baseada na imitação dos modelos clássicos gregos e latinos. Nele, o pensamento lógico predomina sobre a emoção e a estrutura da composição poética obedece às formas fixas. Trata-se do, como a gente viu na aula, a resposta correta para essa questão é o classicismo. Então, a resposta correta é o classicismo, porque o classicismo ele desenvolveu-se nesse apogeu político de Portugal, né, como a questão já traz. Ele é uma concepção artística baseada na imitação dos modelos clássicos gregos e latinos, como eu já coloquei aqui para vocês, tá? Mas com o que do homem moderno. E a próxima questão: estão entre os principais representantes do classicismo português. A resposta correta para essa questão é Francisco de Sá de Miranda e Luís Vaz de Camões. Como eu já coloquei para vocês, o Luís de Camões ele vai ter grande destaque pela sua escrita, né, pelas suas produções épicas, líricas e dramáticas. E o Francisco de Sá de Miranda, ele já vai ser muito conhecido pelos seus sonetos, tá? Então eles merecem destaque dentro do movimento do classicismo. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem mais sugestões de vídeos e novos conteúdos aqui para o canal, vocês podem comentar aqui embaixo. Mandem sua dúvida no Instagram também, se não quiserem comentar aqui no YouTube. Compartilhem com seus amigos e ajudem o canal a crescer, tá bom? Obrigada pela atenção e até uma próxima aula.